muita gente não entende o propósito dos produtos menos caros. Inclusive, produtos que têm uma, vamos dizer assim, uma identidade maior com o gamer brasileiro, que são produtos baratos. Porque a gente já falou muito de 5500 X3D, aliás, um baita de um processador chegando por aí, né? Já tá disponível no mercado brasileiro, uma excelente opção para quem tá querendo montar um setup custo-benefício, mas tem aquele pequeno detalhe. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Essa plataforma, né, a M4, ela já tá cansada, ela não tá no fim ainda dá pra jogar muita coisa, o 5500 X3D tem uma performance interessante, mas é uma plataforma que pra quem tá querendo montar pra ter uma longevidade maior, não, eu quero montar o PC pra ficar com ele não sei quantos anos, eu quero montar porque eu preciso de mais performance, tem a M5. Aí você fala assim, pô, mas a M5 não dá pra colocar um 5500 X3D de mirconto. Não dá, é verdade, você vai ter que colocar um processador mais barato, e aí, de repente não vai conseguir ocupar aquele vazio que você queria, eu quero pegar um processador muito gamer. A gente tem aí o Ryzen 9 800 X3D, 7800 X3D, mas tem uma outra opção que vocês estão esquecendo. Tem um outro processador que é mais barato que esses, que também traz os mesmos benefícios e pode ser assim, tipo, o melhor custo-benefício para PC gamer disparadaço. E esse processador ele já foi lançado, você só não conhece ele. E na verdade ele meio que não foi lançado no mundo inteiro. Esse processador, ele existem provas de que ele tá vivo, mas ele era limitado. A AMD meio que proibiu que esse processador existisse em outros lugares. Nossa, por que a AMD faria isso? Se é tão bom assim, por que eles fariam isso? Talvez por alguns motivos. Pode ser porque ele iria acabar roubando o mercado desses outros CPUs. Então, uma vez que você coloca um CPU que ele é tão bom que ele acaba roubando o mercado dos processadores mais caros, isso talvez não seja tão interessante. É por isso talvez até que a AMD demore para lançar os processadores X3D. Por que eles lançam primeiro os processadores normais, depois o X3D? Lembra no lançamento dos Ryzen 7000? Primeiro a gente teve o lançamento dos Ryzen 7000, que inclusive, em vários casos, foram humilhados pelo 5800 X3D, até pelo 5700 X3D, porque em jogos esses processadores ainda eram muito capazes. E aí que o processador Ryzen 7000 parecia um processador meio... não foi aquele grande salto, e não foi um grande salto para games, mas era um processador muito melhor. Para jogos, o empilhamento de cache 3D, o X3D da questão, é o X da questão. O X da questão é o 3D. O que acontece é que eles acabam deixando esses processadores para não canibalizar. Veja, por exemplo, os processadores mais baratinhos. Você vai pegar lá M4, 5800 X3D. Primeiro, topzera, processador top. Tal. Depois saiu o 5700 X3D, que é 8 cores, 16 threads também. Tem uma performance um pouco mais baixa, mas era mais barato. Sabe, pô, por que demorou para lançar? Bom, talvez porque se fosse para lançar esse... né, podia canibalizar o outro, ou talvez por questão de estoque, disponibilidade, chips e tudo mais. Porque basicamente esses processadores são chips, cortes menores do mesmo chip, ou senão são chips que simplesmente não conseguiram alcançar, né, o status, ou alcançar ali a qualificação para ser um CPU mais top. Então o 5700 X3D nada mais é do que um 5800 X3D que não deu muito certo. E é o mesmo acontece agora com o 5600 X3D, que a gente teve em quantidades limitadas, né, então foi só para América do Norte, para alguns varejistas específicos. Tinha uma performance muito próxima do 5700 e do 5800 X3D. E agora a gente tem o 5500 X3D, que tem uma performance, por sua vez, muito próxima de todo mundo, porque a diferença é clock, pequenininha e tudo mais. E a gente já tá na série Ryzen 9000 para M5, né? E nada de sair um Ryzen 5 9600 X3D para nós. Mas é que já saiu um processador mais ou menos equivalente a esse. Ele se chama Ryzen 5 7600 X3D, mas ele ficou restrito a mercados específicos. Pode até tentar comprar, mas você não consegue achar ele. E mesmo com o lançamento do X3D da nova geração, a disponibilidade aqui no Brasil é basicamente o 9800 X3D. O 7600 X3D já foi lançado há algum tempo, já existiu e tal, mas não foi disponibilizado em grandes volumes. O que pode estar prestes a mudar, e isso pode ser simplesmente sensacional e virar a chave para nós que estamos querendo fazer upgrade aí, e principalmente para nós aqui do Brasil que estamos querendo fazer upgrade, porque vai ser num preço mais acessível. Porque, claro, o 9800 X3D é um excelente processador, mas eu já cansei de falar para vocês, galera, não é para todo mundo que faz sentido. É claro que ele vai rodar bem em todos os jogos, mas não é para todo mundo que faz sentido.
Tipo, você não vai colocar numa configuração com uma placa intermediária, né, um 9800X3D. Ou pra você que nem tá buscando jogar competitivo, pra você que só tá querendo empurrar sua placa de vídeo, tem processadores mais baratos que fazem isso. E o 7600X3D pode ser um equilíbrio pra isso. Em setembro do ano passado, né, a AMD apresentou aqui oficialmente CPU gamer de médio porte que ainda fazem parte das Zen 4. Ele tá falando especificamente dos Ryzen 5600, 5500X3D que chegaram agora, né? Mas como eu falei, a gente não tem nenhuma variante pra Zen 5. Não tem nenhuma variante que seja similar, ou seja, de gama média, de um custo-benefício legal, que tá ali na linha dos Ryzen 5. A AMD não apresentou sucessor pro Ryzen 5 9600X3D, apesar de algumas alegações de tal Sky tá a caminho, então não tem aí um equivalente do que a gente tem nas gerações anteriores. Oficialmente o 7600X3D permanece exclusivo para algumas varejistas. Então é por isso que a gente não conhece ele aqui no Brasil. O 7600X3D ele tá disponível somente para alguns clientes da AMD poderem comercializar, nomeadamente alguns varejistas, né? Oficialmente o 7600X3D permanece lá, apesar dele ser lançado, ele só pode ser vendido por elas. E no lançamento só a Micro Center nos Estados Unidos e a Mind Factory na Alemanha que distribuíam oficialmente o 7600X3D, o que limitou bastante o acesso, porque você teria que até lá comprar ou de repente ter algum contato legal. Com o tempo a disponibilidade se expandiu para outras plataformas, mas ainda não é tão comum quanto outras CPUs. A gente tinha esperança de que isso surgisse no nosso mercado, né? Mas o nosso mercado também tá meio restritivo em relação a produtos. A boa notícia é que isso pode mudar em breve, já que alguns varejistas europeus já listaram o Ryzen 5 7600X3D nas suas lojas. Nenhuma das listagens inclui fotos, mas revelam uma coisa: aparentemente esses novos SKU têm um novo OPN, um código de produto da AMD, o que sugere que essa pode não ser a mesma CPU lançada no ano passado. Eu acho que é basicamente o mesmo CPU. É possível encontrar esse SKU por 328 euros na França ou quase 300 libras esterlinas no Reino Unido, que é bastante para uma CPU de 6 núcleos em 2025. Como na maioria dos casos, esses provavelmente são os preços provisórios e podem não refletir o preço oficial real. Pelo valor, não faz sentido que seja esse, né? Ele tende a ser um processador bem mais custo-benefício e tal. A boa notícia é que as CPUs X3D de 6 núcleos para o socket M5 estarão mais amplamente disponíveis em breve, mas estamos ansiosos para que a AMD explique por que tem um novo código e se esse SKU é diferente do modelo oficialmente listado com o código X, né? Que é isso aí. Então esse daqui é no site da AMD você já encontra, né? O 7600X3D listado, já tem as especificações. Como eu disse, não é exatamente uma grande novidade que exista esse processador. É só a disponibilidade dele que é uma novidade. Infelizmente, a AMD resolveu lançar isso especificamente em alguns mercados. Inclusive o 7600X3D ele abre um espaço para a gente ter uma discussão interessante sobre os processadores Ryzen AM5. Muita gente acaba perguntando, qual processador que você sugere para eu montar uma configuração? Eu costumo sempre recomendar o 7600 ou o 7700 mesmo, nem o X, o 7600 e o 7700. Pô, mas por que tá recomendando um Ryzen 7000 e não um Ryzen 9000, que é a última geração? E a realidade é que mudou muito pouco de uma geração para outra. Do 7000 para os 9000 mudou pouca coisa. Salvo algumas exceções, como nos processadores com empilhamento de cache 3D, né, nos 9950X, 9900X3D, né, X3D top de linha, mudou pouca coisa. O empilhamento de cache 3D ele tá mais eficiente com os Ryzen 9000, então o 9800X3D deve muito dessa diferença de performance que ele tem do 7800X3D por conta da tecnologia ter evoluído, ele conseguir inclusive trabalhar com clocks mais elevados, temperaturas mais elevadas. Por outro lado, um 7800X3D ainda é um excelente processador e vai ser mais do que suficiente para a maioria das pessoas que está sempre buscando opinião. Nossa, mas qual CPU eu uso para montar? Não precisa ser o 9800X3D, tampouco o 7800X3D. Mas entre esses dois processadores, o 7800X3D costuma ter um custo-benefício melhor. Não é regra, normalmente ele tá mais barato e substancialmente mais barato, ou seja, ele tá percentualmente, se você comparar a diferença percentual de performance entre os dois CPUs e a diferença percentual de preço, o 7800X3D vai ter uma diferença de preço maior do que a diferença de performance que ele tem. Ele custa bem menos nessa perspectiva e entrega uma performance muito próxima. Então a distância de preço é essa, mas a distância de performance é essa, o que acaba tornando ele um processador bem mais interessante. E isso inclusive vai de encontro com o que muita gente procura. Eu queria montar um PC top. Tá tudo bem, eu entendo que você queira montar um PC top, mas entenda, você não precisa do processador mais caro, nem o mais topo de linha. E inclusive o 7800X3D nesse cenário ele é perfeito. O 7600X3D vindo agora, ainda que venha a ser lançado o 9600X3D, o que já existem rumores há algum tempo e que existe a previsão de lançamento desse CPU segundo rumores, né? A AMD mesmo não falou nada. A real é, primeiro, não existe a necessidade desse processador existir para a AMD. Se você pensar do ponto de vista da AMD, por que ela vai lançar esse processador? Ela não precisa, porque o 9800X3D tá vendendo muito. É um dos processadores que mais vende da AMD. 7800X3D ainda tem estoque. Eu não sei como que tem estoque, se esse processador ainda tem volume de produtos que foram lançados e que estavam disponíveis, ou se de repente estão fabricando ainda, mas ainda tem 7800X3D no mercado. Diferente do que acontece com os M4, a gente não tem opções mais custo-benefício desses dois processadores topo, do 7800X3D e do 9800X3D. Não existe, por exemplo, um 7700
7600X3D, não existe, por exemplo, um 9700X3D. Seria bem interessante. O que nos leva a crer que a AMD talvez não queira oferecer um corte um pouco menor ali, né? Um processador com um clockzinho um pouco menor, com preço um pouco mais acessível, porque eles estão lucrando bastante com esse CPU. Então, para quem vai pensar em fazer um upgrade, tá numa plataforma antiga, esse pode ser super interessante. É claro que ainda é um processador de 6 cores, 12 threads, mas hoje eu diria que é o recomendável. Ele é o mínimo recomendável para você rodar dos jogos modernos, se você quer extrair uma boa performance, tá preparado para um futuro pelo menos próximo. 6 cores, 12 threads. Ah, mas os consoles usam 8 cores, 16 threads. Usam, mas não usa tudo para jogo, né? Eles também têm as tarefas de segundo plano que ficam rodando e o sistema operacional e tudo mais. Então, 7600X3D parece um excelente processador. Inclusive, se der certo desse processador realmente ser disponibilizado em outros mercados, é bem provável que aqui no Brasil a gente tenha. Inclusive, eu vou consultar e vou trazer atualização para vocês. Se vai ter mesmo disponível aqui no Brasil, tenho fontes para consultar. E se for rolar, eu vou tentar trazer ele para mostrar para vocês a performance. Então, se inscreve no canal, clica no sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e digam se vocês teriam interesse, né, nesse processador de 6 cores, 12 threads. Imagina um 7600X3D, tipo um 7800X3D, só que mais barato. Te convenceria, de repente, a fazer um upgrade de plataforma? Querem ver os testes? Então se inscreve aí, clica no sininho, aproveita, deixa aí nos comentários, né, o que vocês acham. Aproveita e se inscreve no Unlock. Vamos chegar nos 100 mil inscritos e aí também já trazer os testes.